Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amuinvest. Aí é C11, vale a pena? Venha saber. Artlist.io. Então pessoal, esse fundo imobiliário, ele fala a respeito, é um fundo de tijolos que fala a respeito do setor de lajes comerciais. É um fundo que foi lançado no mês 9 de 2020, é um fundo de base 100, cuja gestora é a Irreal, eles mudaram o nome recentemente, ele tem mandato renda e ele tem uma liquidez mediana, que orbita mais ou menos 655 mil por dia. Os usuários do site dão nota 4 de 5, ele faz parte do IFIX com 0,34% e atualmente ele conta com pouco mais de 4 milhões e 800 mil cotas. Em termos de PVP, esse fundo está sendo negociado atualmente a um PVP de 0,77%. O que indica 23% de desconto. Então note, é um fundo que atualmente tem um patrimônio de 489 milhões, contudo o mercado está aceitando pagar 378 milhões. Então observe, é um fundo que é de base 100, mas hoje ele está valendo 101,38 e o mercado está aceitando pagar apenas R$ 78. Sempre se questiona, Amu, fundos de tijolos recompõem a inflação? Nem todo fundo de tijolo recompõe a inflação. Como esse fundo ele foi lançado depois da situação pandêmica, ainda não teve como perceber os efeitos inflacionários no fundo. Tendo agosto como referência, é um fundo que já está chegando a quase 10 mil cotistas. Aqui a gente observa as negociações do fundo. Então, atualmente, o fundo está sendo negociado a R$ 78,31, mas teve como mínima 67 e máxima de 84. Então, o fundo vem numa crescente recentemente, bem próximo das suas máximas. Vou traçar aqui a linha dos R$100, que é quando o fundo surgiu. Contudo, o fundo surgiu num momento bem conturbado no mercado. O setor de lajes vem sofrendo bastante. Então, março de 2020 foi a depressão, né, do setor pandêmico. E aí, o que a gente consegue observar? Ó? Desde que esse fundo veio a mercado, no mês 10 de 2020, todo o mercado de lajes vem sofrendo bastante. Com esse fundo não foi diferente. A gente vê aqui totalmente em queda, tendo como queda maior lá em dezembro de 2021. Durante esse período, todo o mercado do setor de fundos imobiliários sofreu muito. Então, desde que o fundo veio a mercado, ele vem nessa depressão contínua e esboçou uma recuperação no início do ano agora corrente, do ano de 2022. Então, esse fundo atinge como fosso 67, depois começa a orbitar mais ou menos na faixa de 78, 84 reais, volta novamente a cair durante os mês 6 e mês 7, contudo agora, recentemente, em razão, provavelmente, da curva longa de juros está reduzindo e o mercado agora começar a procurar mais o setor de tijolos, esse fundo esboça uma boa recuperação. Então ele está nesse patamar lateralizado aqui, ó, entre mais ou menos 78 e 80 e poucos reais. Antes da gente ir à frente, eu gostaria de pedir humildemente, por favor, deixa o like, comenta e compartilha e diz aí para nós, você conhece esse fundo imobiliário? Você conhece a gestora? Você sabe os ativos que ele possui dentro? Os riscos inerentes a ele? Comenta aí que seu comentário é muito importante. Compartilhe o vídeo, ajude-nos a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Temos o nosso objetivo aí de alcançar 15 mil inscritos, então se quiser nos ajudar, se inscreva no canal e ative o sino. Temos também a opção de membro. Tá gostando do canal e quer nos apoiar financeiramente? Clique no botão azul de Seja Membro, de aderir e saiba mais. A partir de 10 centavos por dia, acho que isso não vai te apertar, mas pra gente faz muita diferença. Gostaria de agradecer imensamente aos últimos membros aí, ó, o Breno, o Júnior e o Gustavo. E se vocês ainda não fazem parte do grupo de membros aí, manda uma mensagem lá no YouTube que eu concedo o acesso ao grupo para vocês. Nós iniciamos o estudo para a certificação CEA. Com essa certificação, a gente se torna um profissional do mercado e pode, inclusive, fazer indicação de ativos. Quer nos ajudar a tirar essa certificação CEA? Faça-nos uma doação para o Pix do canal de qualquer valor, amuinvest@gmail.com. Desde já agradeço imensamente. Esse vídeo aqui foi uma sugestão do inscrito, ó, Oliver Investidor. Ele falou assim, ó: hoje a cota está a 73,68. Possui ainda 2 ativos, mas com 0 vacância. Gostaria de saber como ele está nos dias atuais. Então foi uma sugestão, infelizmente. Eu não consigo atender com certa agilidade os pedidos de inscritos, né? Então, se você quiser, pode fazer sugestões, na medida do possível eu vou tentar atender. Mas se eu não conseguir, eu vou pedir sempre que se torne membro. Com membro a gente atende muito mais rápido. Aqui a gente vê as últimas entregas do fundo. E assim, ó, apesar de tudo, a gente vê um bom movimento nesse fundo. Quando se investe em um fundo de tijolos, o que a gente busca? Primeiro, valorização patrimonial. A gente quer que a cota seja crescente e consiga recompor ali os efeitos inflacionários. O que mais que a gente deseja? Que os rendimentos sejam crescentes também.
Apesar de pouco histórico desse fundo, que ele é um fundo recente, mesmo que de forma bem pequena, mas ele já vem mostrando essa evolução. Então a gente vê que no ano de 2020, o fundo estava entregando ali próximo a 60 centavos. A gente vê que no ano de 2021 ele já consegue ultrapassar esse patamar de 60 centavos. E mais recentemente agora, durante o ano de 2022, o fundo já consegue entregas superiores aí, sendo que a última entrega já está no patamar de 73 centavos. Aqui a gente vê mais precisamente as últimas entregas, né, as mais recentes, como eu havia antecipado, né? Ele estava no patamar de 61, 68 centavos. Extraordinariamente aqui, ó, no mês de março, para pagar em abril, o fundo fez uma entrega de 1,31, que aqui acabou incorrendo um não recorrente. Dentro do vídeo lá mais à frente, explicando um pouco melhor sobre os ativos, eu explico o que ocorreu com esse não recorrente, o porquê que ele foi, de uma certa forma, anormal. De lá para cá, o fundo conseguiu melhorar um pouco mais as entregas, ó, 72, 72, 80, também de novo, esses 80 centavos aqui, ó, é o acumulado do semestre que ele teve que distribuir, e por fim, 72, 73. Então, dia 31 de agosto, para pagar no dia 9 de setembro, que inclusive já pagou, na época a cotação estava R$ 80, o fundo anunciou 73 centavos. A esses números representavam um yield de 0,91. Como a cotação deu uma pequena recuada, atualmente o yield está em 0,93. Esse fundo vem com 11,14% de yield acumulado, o que é um yield bem considerável, tendo em vista por se tratar de um fundo de tijolo. Mas cuidado, então tem que tomar cuidado que é o seguinte, nem tudo que está pagando muito, você tem que tentar saber os riscos inerentes ao ativo aí. Vamos lá. Aqui a gente consegue observar, assim, toda vez que eu vejo bastante institucional posicionado no fundo, de uma certa forma dá uma certa tranquilidade. Porque se um profissional, se um investidor gigante se posiciona, sinal que eles estão enxergando algum valor. Mais à frente eu vou comentar o meu ponto de vista a respeito desse tipo de ativo aqui. Mas a gente vê o CAFOF com posição bem considerável, com 4%, o RVBI com 2,74%, BLMR com 1,92% e todos os demais institucionais aí com posições assim. Não são grandes posições, mas com posições interessantes. Vamos à frente aqui. Antes da gente seguir à frente, eu gostaria de pedir novamente, eu tenho um canal secundário, a Mudicas, e o nosso grande objetivo é chegar a 1000 inscritos para monetizar o canal. Se quiser nos ajudar nessa empreitada, vá lá e se inscreva. É de graça, não custa nada e você ainda ajuda o amiguinho. O link do canal vai estar no comentário fixado. Aqui a gente já está dentro do relatório gerencial. O relatório gerencial desse fundo não tem muitas páginas para a gente debater a respeito, tá? Então não tem como a gente ver muito sobre. Aqui já está direto no DRE, demonstrativo de resultado de exercício. E o que a gente consegue observar? A taxa da gestão é 0,75 sobre o recurso, né? E ele cobra uma performance de 20% do QCD IPCA mais 6. Isso aqui para mim é irrisório, eu nem sei calcular isso direito. Como que eu faço? Eu prefiro ver na ponta o que as despesas representam frente às receitas. Então, o fundo faz um certo destrinchamento das despesas, né? Sendo que de 231 mil que foram os gastos, 224 mil realmente foram para gestão, entre administração e performance. As outras despesas não são despesas que foram gastos com o fundo, né? E aí, o que a gente faz? Para a gente saber na prática o que as despesas do fundo têm representado, a gente vê esse percentual aí. Então, olha só. Lembrando que, teoricamente, 15% é o máximo que eu acho aceitável aí. Então, vamos ver na prática aí, ó. 224 vezes 100. E o fundo receitou total de 4.218.000, dividido por 4.218. Então a gente vê que as despesas nesse mês estão representando 5,31, bem abaixo dos 15 que eu reputo ser aceitável. Então, fazendo uma recapitulação até aqui, a gente vê média, ele tem uma média de liquidez até interessante, tem um dividend yield bem interessante e as taxas cobradas pela gestora também estão no patamar bem aceitável. Como que é composto a receita? Então, no relatório deles aqui, eles tentam explicar como que funciona. Ó. Percentualmente, esses valores que eles conseguiram arrecadar representaram 87 centavos. E aí as despesas representaram 5 centavos. Então, o que o fundo teria capacidade de distribuir seria 83 centavos. É um valor bem interessante. E aí, o que o fundo vem fazendo? Uma reserva, ele fez reserva de 10 centavos aí, ó. Provavelmente, isso aqui vai estar dentro daquele limite de 5% que o fundo pode fazer. Então, sobrou 73 centavos para distribuição. Então, bem interessante. E aqui fica claro que o fundo vem fazendo reserva, né? Seria interessante se o fundo trouxesse
o quanto que ele tem de reserva acumulada. Provavelmente não vai ter muito, que eu mostrei lá naquele gráfico anterior dos dividendos, que em julho ele fez uma entrega excepcional, provavelmente do excedente desse caixa. Lembrando que fundos imobiliários eles têm que distribuir 95% de todo o resultado no semestre, não precisa ser ao mês. Então ele vai fazendo essa gordurinha aqui, ó, e lá no final do semestre ele tem que distribuir o excedente, né? Enfim. Aqui a gente continua, vê a composição do patrimônio, e aqui eu já vou tecer os meus comentários a respeito disso. O que acontece? Para mim, não tem problema você investir em nenhum ativo, seja de alto risco, de baixo risco, mas o mais interessante, primeiro, você tem que tentar entender naquilo que você está investindo. Para você entender de onde que vem os recursos e quais os riscos que você vai estar correndo ao se investir naquele ativo. E o segundo ponto que tem que se observar é o seguinte: ora, numa carteira diversificada, dá para ter diversos tipos de ativos sim, tranquilamente. Eu particularmente não tenho ativos desse perfil, mas se a minha carteira já estivesse consolidada, já estivesse bem formadinha, não tenho nada contra um ativo desse para, entre aspas, apimentar os seus rendimentos. Porque o que é o grande problema desse ativo aqui? Ó? Vamos lá. Ele é um fundo de lajes, como eu já antecipei, mas ele tem apenas 2 lajes. Ele tem apenas 2 imóveis. E para piorar, ele tem 2 inquilinos. Então, ele é quase um monoimóvel, monoinquilino. Ele tem um imóvel e nesse imóvel tem um único inquilino. Ele tem mais outro imóvel e tem um único inquilino. Então, o que é o problema? Baixíssima diversificação do portfólio do fundo. E, de novo, para piorar, se um dos inquilinos saírem, já pode representar um percentual alto do fundo. Sendo que, ó, ele tem um imóvel lá no Rocha Verá, Torre D, e lá no Standard Building. O que acontece? Os inquilinos lá, o inquilino lá do Rocha Verá, hoje, representa 74% e o outro 25%. Mesmo o inquilino menor, se ele chegar a sair do imóvel, imagina impactar 25% das receitas, ou até mesmo 74% das receitas. Então, para mim, isso é um alto risco que se corre ao se investir nesse tipo de imóvel. Se pelo menos esse fundo aqui fosse com diversos inquilinos, provavelmente, assim, na minha humilde opinião, seria um risco um pouco mais mitigado. Mas com essa alta concentração em poucos inquilinos, eu assim, particularmente, não me sinto confortável em investir nesse tipo de ativo, não. Só que, se você tiver uma carteira bem diversificadinha, com vários imóveis, com vários ativos, aí, por mais que um ativo desse passe a ser problemático, ele vai impactar pouco o seu portfólio global, né? Então, aí nessa visão, não vejo muito problema. Continuando aqui, ó, a gente vê de novo, ali a gente viu a composição do patrimônio, né? Agora a gente vai ver a composição das receitas. A gente observa que, apesar de o ativo lá, por exemplo, do IBMEC, representar 25% do patrimônio físico, hoje, em termos de receita, ele representa 32% do patrimônio. Ou seja, esse imóvel do IBMEC, teoricamente, foi locado a um valor mais caro do que o outro. E o outro imóvel lá, o inquilino representa 67%. Um ponto de atenção, tá? Esse primeiro inquilino lá, do Rocha Verá, esse primeiro inquilino, o contrato dele vai vencer em 2025, janeiro. Todo mês de janeiro tem a atualização, né, do índice aí. Só que 2025 não está longe, mas também não está, assim, né, tá chegando. Tem que tomar bastante cuidado com isso, porque quando chegar próximo a janeiro de 2025, se não tiver uma boa perspectiva de renovação de contrato, é justo o contrato mais, assim, com o maior peso do portfólio, né? Então, se você é cotista desse fundo ou está pensando em adquirir esse ativo, fique bem atento a esse alto risco aqui, porque não está tão longe assim, né? Praticamente acabamos o ano 2022, teria ali 2023, 2024 e no início de 2025 já pode ser que ocorra o vencimento do contrato. São contratos de forma atípica, que de uma certa forma traz um pouco mais de segurança para o fundo, né? E o outro ativo tem um contrato com vencimento um pouco maior, de 2032. Como só são 2 inquilinos, não tem nada de vacância por enquanto. Vamos à frente aí. Aqui a gente tem a noção do portfólio, né? Um imóvel bem imponente, ó, Rocha Verá Diamond Tower. Ele fica próximo de vários imóveis também interessantes, mas o imóvel não é esse grandão aqui, ó. É esse pequenininho aqui ao lado, ó. Aqui ele fala, ó, o complexo Rocha Verá fica a poucos passos da estação Morumbi, de 2 principais shoppings de São Paulo. O que eles estão tentando dizer é que ele é muito bem localizado. Já é um imóvel novo, né, com altas certificações. Então, ó, tem certificação sustentável LEED Gold. A Torre D está 100% locado por um contrato atípico para a Dow.
Esse complexo Rocha Verá foi um dos primeiros a ter a certificação de construção LEED. Tá? O que isso significa? Menos consumo de energia, menor consumo de água, já é bem certificado e bem interessante. Ou seja, provavelmente é um padrão AAA aí, ou de alta qualidade, né? De alta qualidade. Fica lá bem localizado, né? Na Chucre Zaidan. Não conheço São Paulo, mas fica provavelmente muito bem localizado. Aqui a gente vê o outro imóvel do fundo. Aí esse imóvel já é de característica mais antiga, né? O que a gente observa aqui, ó? O Standard Building é um edifício tombado. Se é tombado, é um imóvel bem antigo. E aqui para mim é mais um ponto de atenção. Existem estudos que dizem o seguinte, que um imóvel depois de 20 anos, meio que é o tempo médio de vida dele. Dali para frente, provavelmente vai ser necessário fazer um retrofit, precisa fazer reformas, e pode ser que esse imóvel sequer tenha capacidade de comportar as novas tecnologias que venham a surgir, coisas nesse sentido. Só para se ter ideia, esse imóvel ele é de 1935. E olha só o que eles fizeram aqui, ó. Eles tiveram que fazer, na época, tá? Na época foi inovação. Foi o primeiro edifício com ar-condicionado central. Em 2007 ele foi totalmente reformado para atender a IBMEC. Então esse imóvel também está 100% locado a IBMEC Rio. E aí o que acontece? Eu não vou entrar aprofundado nesse assunto, mas o que era o problema que esse fundo estava passando, tá? Os dois inquilinos, tanto o inquilino lá do Autonomy, quanto o inquilino aqui do Standard Building, eles entraram na justiça, na verdade não na justiça, eles entraram por meio de questão arbitral, que é tipo, é como se fosse uma tentativa, sem ser judicial, de resolução de conflitos. Eles escolhem um árbitro ou um conjunto de árbitros que vão debater a respeito do tema. E eles estavam querendo ter revisão dos seus contratos, a pagar menor e tal. E eles perderam isso. Foi inclusive isso que deu aquele valor não recorrente alto lá que a gente viu lá atrás. Então o fundo passou por essas incertezas, esses problemas. Os inquilinos não estavam querendo pagar o que foi acordado contratualmente. Então tem que estar ciente também que o fundo está passando por essas problemáticas. Aparentemente, o fundo ganhou nessa justiça arbitral, né, que eles escolheram aí, e entre aspas isso foi sanado. Mas é um ponto de atenção que tem que ter, né? Se está tendo já essa disputa, essa briga entre aspas com os inquilinos, ora, quando esses contratos atípicos acabarem, pode ter grande chance do fundo perder esses inquilinos. Mais um ponto assim que, apesar dos bons yields, dos bons imóveis, esse segundo nem tanto não é um bom imóvel assim, de alta qualidade não, né? Mas apesar disso tudo, isso me afasta e eu não tenho muita intenção de investir em ativos desse padrão com poucos imóveis não. Vamos à frente aqui. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito do AISC, as atualizações desse fundo, são somente essas informações. Vá lá no nosso canal Amo Dicas, inscreva-se e ajude-nos. É de graça, você vai perder só um tempinho e não custa nada, né? Ajude-nos a chegar a 1000 inscritos, vá lá e se inscreva. E nesse vídeo aqui, por favor, deixa o like, comenta e compartilha e diz aí para nós. Você gostou das informações trazidas? Você tem esse fundo imobiliário no seu portfólio? Você acha que ele é um bom fundo? Comenta aí que seu comentário é muito importante para o crescimento e desenvolvimento. Como eu já antecipei, assim, tem muitos riscos inerentes aí que eu não sei se todo mundo está ciente desses riscos. E numa carteira diversificada, acho que é totalmente aceitável os riscos que aí existem. Mas eu prefiro ficar de fora. O setor de lajes, eu tenho poucos ativos do setor e eu prefiro outros fundos, como PVBI, Vino, ativos que são um pouco mais consolidados, com mais ativos do que esse aqui. Não tenho interesse de ter, mas esse meu ponto de vista não representa indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Por favor, compartilhe o vídeo, ajude-nos a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas, inscreva-se no canal e ajude-nos a chegar a 15 mil inscritos, torne-se membro a partir de 10 centavos por dia, e se você quiser nos ajudar a tirar a certificação CEA, ou ajudar a fazer uma doação para a carteira pública do canal, o Pix, amuinvest@gmail.com. Desde já agradeço imensamente a todos vocês que colaboram. Oliver Investidor, tá aí o vídeo solicitado. Espero que tenha ajudado, agregado, trazido algum conhecimento, tenha ajudado vocês na tomada de decisão. Eu vou ficando por aqui, vou deixar passando mais alguns slides a respeito desse fundo e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde e fui! Artlist.io
Music licensing reimagined. Artlist.io. Music licensing reimagined.